dia, paz do Senhor a todos. Bonjour, la paix du Seigneur à tous. Vocês estão bem? Vous êtes bien? Glória a Deus. Glória a Dieu. Bom. Como é bom Comme c'est bon poder estar aqui mais uma vez com vocês. d'être ici encore une fois avec vous. É sempre um privilégio C'est toujours un privilège poder cultuar o Senhor de pouvoir cultuer le Seigneur aqui nessa casa. ici dans cette maison. Eu fiquei feliz que o Samuel disse que eu sou um convidado, J'ai été joyeux quand Samuel a dit que je suis un invité. mas como depois ele corrigiu, eu já sou da casa. Et après, il a corrigé, je suis déjà de la Me sinto da maison. família também. Je me sens déjà de la famille Já aussi. temos tempo caminhando paralelamente com essa casa, com esse ministério. Nous avons déjà un temps parallèle en train de marcher avec cette maison, ce ministère. Pouquíssimas pessoas aqui vão se lembrar que desde o start, né, desde quando o Bola de Neve se instaurou aqui, nós temos caminhado paralelamente, não é porque estamos mais distantes. Se eu não me engano, a Maíra, desculpa. Peut-être il y a peu de personnes qui vont se rappeler, mais depuis le tout début, on était ici, on marchait parallèle à cette église. Quando a igreja se reunia ainda numa associação, exatamente. Quand l'église, elle se réunissait encore dans la maison d'association. Lobato estava lá. Il y a Lobato qui était là-bas. Betão estava lá. Il y a Beto qui était là-bas. A Jéssica estava lá. Jessica aussi, elle était là-bas. Eu lembro. Je me rappelle. Era tempo bom. C'était un bon temps. E hoje a gente pode ver os frutos daquele trabalho, né? Et aujourd'hui, on peut voir le fruit de ce travail. Aqui nesse lugar. Ici, dans cet endroit. Por isso eu louvo a Deus. C'est pour ça que je loue le Seigneur. Pela vida de cada Pour la vie de chacun ici. Que tem se alimentado nessa casa. Qui s'alimente dans cette maison. Tem recebido do Senhor uma porção. Qui reçoit du Seigneur une portion. Isso para mim é motivo de muita felicidade, muita alegria. C'est un motif de vraiment de beaucoup de joie. Amen. Para quem não me conhece, pour qui ne me connaît pas, meu nome é Éder. Mon nom c'est Éder. E estamos lá na igreja na cidade de Zurique. Et nous sommes à Zurich. Caminhando. En train de marcher. Implantando o reino de Deus. En train d'implanter le règne de Dieu. Confesso para vocês. Je vais confesser. Que não é trabalho simples. Que c'est pas un travail facile. Mas o retorno quem dá é o Senhor, amém? Mais le retour qui donne, c'est le Seigneur, amen. Nele. Notre trésor est en lui. Nosso papel. Donc notre but, c'est simplement desenvolver aquilo que ele nos chamou para développer ce qu'il nous a appelé à faire. Amém. Amen. Vocês estão preparados? Vous êtes prêts? Nós já vivemos momentos sobrenaturais especiais aqui. Nous avons déjà vécu des moments surnaturels et spéciaux ici. No momento do louvor. Dans le moment de la louange. Amém. Mas eu creio que o Senhor ele quer liberar algo sobre as nossas vidas. Mais je crois que le Seigneur il va encore libérer des choses sur nos vies. Eu quero te convidar a C'est pour ça que je veux t'inviter à preparar o seu coração, à préparer ton cœur, a criar uma expectativa, à créer une attente. Porque o Senhor ele não pode fazer nada na minha e na sua vida. Parce que le Seigneur il peut rien faire dans ma vie, dans ta vie. Se eu e você nos abrimos para ele. Si on ne s'ouvre pas à lui. Então se você está aqui nessa manhã, donc si tu es ici ce matin, e se você não quer receber nada do Senhor, et si tu veux rien recevoir du Seigneur, você não vai receber nada. Tu vas rien recevoir. Mas se você colocar no seu coração, mais si tu mets dans ton cœur, que o Senhor vai falar com você, que le Seigneur va parler avec toi, eu tenho convicção, j'ai la conviction, eu tenho a certeza, la certitude, que as nossas vidas sairão daqui transformadas. Que nos vies sortiront d'ici transformées. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Vamos orar? On va prier. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ferme tes yeux. Pai, em nome de Jesus. Père, au nom de Jésus. Obrigado. Merci. Por esse tempo. Pour ce temps. Por essas vidas. Pour ces vies. Pela oportunidade pour l'opportunité que nós temos de cultuar ao Senhor. Que nous avons pour te donner un culte, Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. Merci de nous ramener jusqu'ici. Obrigado por nos sustentar até aqui, Jesus. Merci parce que tu nous maintiens jusqu'ici, Jésus. Obrigado por esse culto. Merci pour ce culte. Senhor, mas nós não estamos satisfeitos. Mais Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits. Nós queremos mais. Nous voulons plus. Por isso, Senhor. C'est pour cela, Seigneur. Eu te peço, usa a minha vida. Je te demande, utilise ma vie. Para alimentar e liberar algo sobre a vida dos meus irmãos pour aqui. Alimenter et libérer des choses não, sur la vie Senhor, de mes frères et sœurs. Eu tenho conhecimento. Pas parce que j'ai la connaissance. Não porque eu mereço. Pas parce que je mérite. Mas pela tua misericórdia, mais par ta miséricorde, Seigneur. Completamente dependente de ti, je suis complètement dépendant de toi. J'ai besoin de ta grâce. C'est pour cela, Seigneur, ao falar com meus irmãos, en train de parler avec mes frères et sœurs, commence à toucher ma vie, porque eu preciso de ti, car j'ai besoin de toi, Seigneur. No nome de Jesus, au nom de Jésus, cerca, Senhor, essa igreja. Viens dans l'alentour de cette église, Seigneur. Nós damos, Senhor, ordem aos teus anjos ministradores. Nous donnons ordre à tes anges, Seigneur, nada, Senhor, pour que
rien, venha Seigneur, roubar vienne voler aquilo que o Senhor tem para as nossas ce que tu as vidas. pour nos vies. Pai, nós cancelamos Seigneur, nous annulons toda falta de atenção, tout manque d'attention, todo movimento, Senhor. tout mouvement, Seigneur. E nós te damos a liberdade, Et nous te donnons la toda a liberté, liberdade. toute la liberté. Nós declaramos Nous déclarons que o único Espírito que le seul que esprit tem liberdade nessa qui a la manhã liberté ce é o teu matin, Espírito Santo. c'est Se ton você crê esprit. assim, aplauda ao Si tu Senhor. crois comme Amém. ça, applaudis le Seigneur. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Só para eu ter uma ideia. Juste pour avoir É une que hora idée. que a gente vai ao culto aqui? Le culte, il va jusqu'à quelle heure? Ô Samuel, tem que falar, cara. Samuel, il faut dire. Amém? Amen. Nós vamos falar hoje sobre a igreja. Nous allons parler ici sur l'Église. Nós estamos na igreja, Nous sommes dans l'Église. então nós precisamos entender qual é o nosso papel. Donc nous avons besoin Comme de igreja. comprendre quel est notre but comme Église. O que é que o Senhor espera de nós? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? O que o Senhor ele espera de mim e de você como igreja? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi et moi comme Église? Você precisa entender que quando eu falo igreja, Tu as besoin de comprendre que quand je dis eu não Église, estou falando simplesmente o templo físico, je ne parle pas seulement du temple physique, nome, uma placa, un nom, une plaque. mas estou falando de mim e de você. Je parle de toi et moi. Essa é a igreja que o Senhor espera. C'est l'Église que le Seigneur attend. Essa é a igreja que o Senhor olha. C'est l'Église que le Seigneur voit. Essa é a igreja C'est l'Église que Jesus Cristo que Jésus-Christ fez uma aliança, a fait une alliance, dizendo que ele iria voltar. en train de dire qu'il allait revenir. E nesse processo, Et dans ce esse processo de amadurecimento, processus de grandissement, nós não somos perfeitos. nous ne sommes pas parfaits. Nós precisamos nos abrir para isso, Nous avons besoin de nous ouvrir para envers sermos cela, trabalhados pour être travaillés para esse encontro, pour cette rencontre. para quando Jesus voltar. Pour quand Jésus va revenir. Amém? Amen. Diante dessa visão, diante desse tema, Face à cette vision et ce thème, eu quero tentar aqui resumir algo bem rápido, j'aimerais essayer de résumer quelque chose vite, mas que fique de forma clara para mim e para você. mais que ça soit clair pour toi et pour moi. Amém? Amém. Nós vamos falar sobre as igrejas no livro de Apocalipse. On va parler des églises dans le livre d'Apocalypse. Talvez você nunca tenha lido sobre isso. Peut-être tu n'as jamais lu à propos de cela. Talvez sim. Peut-être oui. Talvez você já leu. Peut-être tu as déjà lu. Talvez você já ouviu algo sobre isso. Peut-être tu as déjà écouté à propos de cela. Mas eu quero trazer aqui desenho, pano de fundo para nós. Mais j'aimerais ici ramener un dessin. Como eu já vi agora, Comme j'ai déjà vu maintenant, algumas pessoas aí com uma caneta e papel. il y a des gens avec des stylos et des papiers. Eu acho interessante Et je trouve intéressant que você anote isso, que tu annotes cela. tá bom? Que tu notes cela. Se Amen. não tem um papel, anota aí nos seus notes do celular. Si tu n'as pas de papier, note sur tes notes de téléphone. Vamos lá? On y va? Vocês estão prontos? Vous êtes prêts? Amém? Amen. O livro de Apocalipse, ele é um livro muito interessante, Le livre d'Apocalypse, c'est un livre très intéressant muito especial também. et très spécial aussi. Todos os livros contidos na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, Tous les livres qui sont dans la Bible, todos eles são inspirados por Deus. ils sont tous inspirés par Dieu. É como se alguém recebesse do Senhor uma inspiração para essa escrita, para esse conteúdo. C'est comme si quelqu'un reçoit une inspiration pour ce contenu. Mas o livro de Apocalipse, ele é algo diferente. Mais le livre d'Apocalypse, c'est quelque chose de différent. Ele não é simplesmente um livro inspirado. Il n'est pas seulement un livre inspiré, E isso faz dele um livro diferente dos outros. et ça fait un livre différent des autres. Talvez você ouça aqui Apocalipse, Peut-être tu écoutes Apocalypse, e algo que por muitos anos também foi o meu pensamento. et quelque chose pendant beaucoup d'années, ça a été aussi Eu ma ouvia pensée. a palavra Apocalipse, J'entendais la parole Apocalypse, automaticamente me remetia ao fim do mundo. automatiquement c'était pour moi la fin du monde. Essa é a imagem que nos é proposta. C'est l'image qui nous est donnée. Né? Filme, quem aqui não assistiu Armagedon, Des films Qui qui n'a tem- pas vu Armageddon, que tem esse significado alinhado com a palavra Apocalipse? qui a cette signification liée à Apocalypse. Quem aqui não assistiu X-Men Apocalipse? Qui a jamais vu ici X-Men Apocalypse? Então, a palavra Apocalipse, para muitos ou para alguns de nós, Donc la parole Apocalypse, pour quelques-uns d'entre nous, tem esse sentido de fim do mundo. a ce sens de fin du monde.
Quando na verdade a palavra Apocalipse na origem Quand en vérité la parole Apocalypse dans l'origine, significa revelação. ça signifie la révélation. Amém? Amen. É necessário que você entenda isso. C'est nécessaire qu'on comprenne Então, cela. todas as vezes que você ouvir a palavra Apocalipse Donc, se referindo à Bíblia, Donc toutes les fois que tu écoutes la parole Apocalypse en référant à la Bible, não é simplesmente o final do mundo, c'est pas simplement la fin du monde, mas é a revelação mais c'est la révélation daquilo que virá a de ce acontecer. qui va arriver. Amém? Amen. E o livro de Apocalipse se torna especial por isso, Et le livre d'Apocalypse, il est spécial pour cela, porque ele não é uma inspiração, car il n'est pas une inspiration, ele é uma revelação. c'est une révélation. É diferente, C'est différent. ok? Ah, ok. É como se você tivesse recebido uma inspiração para compor uma música ou escrever um livro. C'est comme si tu avais reçu une inspiration pour Isso é uma écrire inspiração. un livre ou une musique, ça c'est une inspiration. Mas uma revelação Mais une révélation, é algo que te é mostrado. c'est quelque chose qui t'est montré. É mostrado para você C'est montré à toi, tudo aquilo que irá acontecer. tout ce qui va arriver. E o felizardo de tudo isso Et le truc le plus grand de cela, foi João. c'est celui qui a été Quando joyeux ele avec cela, estava c'est Jean, isolado, preso na ilha de Patmos. quand il était emprisonné. Então ele recebe o privilégio de receber uma revelação Donc il reçoit le privilège d'avoir une révélation do próprio Jesus. du propre Jésus. Do próprio Jesus. Du propre Jésus. E qual era o objetivo dessa revelação? Et quel est l'objectif de cette révélation? Exatamente mostrar Exactement montrer o que iria acontecer ce qui va arriver com o mundo, avec le monde, mas principalmente mais principalement com a igreja. avec l'Église. O livro de Apocalipse começa com a revelação mudando a mente de João, Le livre d'Apocalypse commence avec un changement des pensées de Jean, a revelação de quem era Jesus. la révélation de qui était Jésus. Por quê? Pourquoi? E isso precisa ser embutido em nossos corações. Ça a besoin d'être mis dans nos cœurs. Meu Deus. Mon Dieu. Eu e você, Toi et moi, quando nós ouvimos a palavra Jesus, quand nous entendons la parole Jésus, o que nos vem à mente? qu'est-ce qui nous vient dans les pensées? Cruz, La croix, coroas de espinhos, une couronne d'épines, homem sofrido, un homme qui a souffert, homem de dor, un homme de douleur, ok? ok? Então, quando a gente olha, e isso por muitos anos foi imposto para nós, Donc quand on regarde cela, pendant beaucoup d'années, ça a été mis pour nous. tanto é que as igrejas católicas usam essa imagem Et si on voit l'Église catholique, elle utilise cette de uma image cruz d'une croix com Jesus Cristo pendurado, avec un Jésus-Christ uma qui est coroa mis de dedans, espinhos na sua cabeça une couronne d'épines dans e ele dans sa tête praticamente desfalecido. et presque mort. O livro, os evangelhos, Les livres des évangiles, Mateus, Marcos, Lucas e João, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nos mostra essa imagem de Jesus. ça nous montre cette image de Jésus. Nos mostra a imagem de um Jesus sofrido, Ça- humilde, Ça montre une image d'un Jésus qui est humble, nascido de mulher, qui est né d'une femme, nascido, concebido em uma manjedoura, em um lugar simples, humilde, né dans un endroit simple, nascido e desenvolvendo um ministério terreno. né et développé un ministère terrestre. Depois do seu start ministerial, Après son commencement du ministère, todos nós aqui sabemos da caminhada de Jesus. nous tous ici savons le chemin de Jésus. Quando ele é preso, Quand il est emprisonné, quando ele é chicoteado, quand on le chicote, quando ele é açoitado, quand on le frappe, quando ele é pregado numa cruz. quand il est mis sur une croix. Essa é a imagem que nós temos de Jesus. C'est l'image que nous avons de Jésus. Jesus sofrido. Un Jésus qui a Jesus souffert. salvador? Un Jésus sauveur, Sim, mas Oui. Jesus sofrido. mais un Jésus qui a souffert. Jesus humilde. Un Jésus humble, Homem. homme. E no livro de Apocalipse, Et dans le livre d'Apocalypse, o próprio Jesus ele vem mudar essa imagem. le propre Jésus change cette image. E é exatamente esse Jesus que eu e você precisamos conhecer. Et c'est exactement ce Jésus que nous avons besoin de connaître. É por isso que o livro de Apocalipse C'est pour cela que le livre d'Apocalypse, é um livro de revelação. c'est un livre de révélation. Porque é o próprio Jesus se revelando. Car c'est le propre Jésus en train de se révéler. Amen. Amen. Não estou anulando os evangelhos de forma alguma. J'annule pas les évangiles. Porque aquilo que aconteceu Parce que tout ce qui est arrivé, hoje nos dá o direito de vida eterna e salvação e perdão de pecados. aujourd'hui, ça nous donne le salut.
Mas quando nós recebemos a salvação, Mais quand nous avons reçu le salut, quando nós aceitamos Jesus, quand nous avons accepté Jésus, quando nós reconhecemos o sacrifício dele, quand nous reconnaissons son sacrifice, então nós temos a revelação de quem o Jesus é. donc nous avons la révélation de qui Jésus est. E ele faz isso no livro de Apocalipse. Et il fait cela dans le livre d'Apocalypse. Abre comigo aí, por favor, não era o texto que nós íamos ler. Ouvre avec moi, s'il te plaît, ça n'allait pas être le Mas é para nós texte que nous allons lire. Como é Jesus, como precisa ser a visão, a minha e a sua visão de Jesus hoje. Mais c'est pour qu'on comprenne quelle doit être notre vision aujourd'hui. Jesus, eu te adoro. Jésus, je t'adore. Jesus, eu te louvo. Jésus, je te loue. Mas a revelação de quem é Jesus Mais la révélation de qui est Jésus, não é um Jesus mais crucificado. c'est plus un Jésus qui est crucifié. Não é mais um Jesus açoitado pelos soldados romanos. C'est pas un Jésus qui a été battu par les Não é soldats mais um romains. Jesus preso, sem condição de se mover. C'est pas un Jésus qui a été emprisonné sans condition de se mouvoir. E isso você precisa saber. Ça, tu as besoin de savoir. Porque é o Jesus que você serve. Car c'est le Jésus que tu Olha sers. só o que diz em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. En Apocalypse 5, verset 1, Ele diz: il dit na mão direita do que está sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir e romper os selos? Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de sequer olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. Amém? Amen. Sabe, queridos, o Jesus que é pregado nos evangelhos, que é proposto para mim e para você nos evangelhos, Le Jésus qui est prêché pour toi et pour moi dans les évangiles, é um Jesus que é açoitado, c'est un Jésus qui a été battu, triste, triste, sofrido, qui a souffert, judiado. qui a été maltraité. Mas o Jesus que ele nos revela Mais le Jésus qui nous révèle para nós, pour nous, e você precisa saber disso. et tu as besoin de savoir cela. Todas as vezes que você falar a palavra Jesus, Toutes les fois que tu vas dire la todas parole as vezes Jésus, que você clamar por esse nome, tous les jours que tu vas acclamer pour ce nom, você precisa saber tu as besoin de savoir como o seu Jesus é. comment ton Jésus est. E eu quero te falar porque ele se revela. J'aimerais te le dire parce qu'il se révèle. Esse é o Jesus que eu e você precisa conhecer. Celui-ci, c'est le Jésus que toi et moi, nous avons besoin de connaître. Não precisa abrir, eu vou ler um texto aqui. Tu n'as pas besoin d'ouvrir, je vais lire un texte ici. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Sabe o Jesus dos evangelhos? Tu sais, le Jésus des évangiles, Apresenta Jesus sentado sobre um jumentinho. ça présente Jésus assis sur un âne. A revelação dele para mim e para você hoje, Sa révélation pour toi et ele pour moi está sentado aujourd'hui, em um cavalo branco. il est assis sur un cheval blanc. O seu nome é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O Jesus apresentado nos evangelhos, Le Jésus présenté dans les évangiles, ele tinha um olhar de dor, il avait un regard de douleur, ele tinha um olhar de sofrido. un regard souffert. Mas o Jesus que se revela para mim e para você aqui, Mais le Jésus qui se révèle pour toi et pour moi diz ici, assim: ça dit, os seus olhos eram como chamas de fogo. ses yeux sont comme des flammes. O Jesus dos evangelhos tinha uma coroa de espinhos. Le Jésus dans les évangiles, il avait une O couronne Jesus que se d'épines. revela para mim e para você, Le Jésus qui se révèle pour toi et pour moi diz que na sua cabeça havia muitos diademas. dit que sur sa tête, il y a beaucoup de diadèmes. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Il avait un nom que personne ne savait sinon lui-même. O Jesus dos evangelhos Le Jésus des évangiles, mostra uma roupa, ça montre des habits, talvez semi-nu, peut-être presque nus, simplesmente com uma roupa, um trapo. seulement des habits mal faits. O Jesus que ele se revela para mim e para você. Le Jésus qui se révèle pour toi et pour moi. No verso 13 diz que ele está vestido com um manto salpicado de sangue. Dans le verset, c'est dit qu'il est vêtu des vestes avec des gouttes de sang. O Jesus dos evangelhos, Le Jésus des évangiles, ele era seguido por exército romano il était suivi par une armée que zombava des dele, Romains qui était en train de rigoler de lui, que batia nele. qui le tapait.
Mas o Jesus que se revela para mim e para você. Mais le Jésus qui se révèle pour toi et pour moi. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, e cavalos brancos vestidos de linho fino e branco e puro. Les armées des cieux le suivent. Sabe, queridos, Vous savez, a imagem, l'image, a revelação la révélation do Jesus que eu e você precisa conhecer. Jésus que toi et moi nous avons besoin de É connaître, essa aqui. c'est celle-ci. Porque quando você estiver diante das suas dificuldades, Car quand tu vas être face à tes difficultés, diante das suas tempestades, face à tes tempêtes, você precisa clamar por Jesus, tu as besoin d'acclamer Jésus sabendo en sachant que em seus olhos tem chamas de fogo. qu'en ses yeux il y a des Ele não é mais flammes. Jesus sofrido. Il n'est plus un Ele Jésus não qui é a mais souffert. Jesus açoitado, pregado numa cruz. Il n'est plus un Jésus qui est cloué sur une croix. Agora ele é um Jesus Maintenant, il est un que tem Jésus todo o poder, qui a toute la toda a puissance, autoridade toute no autorité céu, dans na les cieux, terra e dans debaixo la da terra. et Se você au-dessous crê de la assim, terre. Si tu aplauda crois ele comme nessa ça, manhã. applaudissez-le ce matin. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Eu só comecei a introdução. C'était juste l'introduction. Amém. Amen. É esse o objetivo do livro de Apocalipse. C'est cet objectif dans le livre d'Apocalypse. Révéler Révéler Jesus. Jésus. Esse é o primeiro ponto. C'est le premier point. O segundo ponto, Le deuxième point, e é o que nós vamos falar, et c'est celui que nous allons parler, depois de se revelar para João, après de s'être révélé à Jean, ele começa a dizer para João il commence à dire à Jean o que irá acontecer. ce qui allait arriver. E ele começa dizendo Et il commence à dire sobre igreja. à propos des églises. E o livro de Apocalipse, no capítulo 2, Et le livre d'Apocalypse dans le chapitre 2, ele começa a descrever il commence à décrire 7 igrejas, 7 églises. ok? Ok? Nós precisamos entender isso. Nous avons besoin de comprendre cela. Essas 7 igrejas Ces 7 églises, são igrejas que realmente existiram c'est des églises qui ont vraiment existé na Ásia Menor dans la partie de l'Asie plus petite, durante o início do evangelho. durant le début de l'évangile. Então o evangelho estava sendo propagado Donc l'évangile il était por todo propagé mundo par tout le monde e essas igrejas foram estabelecidas, et ces églises ont été établies muito provavelmente, probablement pelos discípulos dos apóstolos. par les disciples des apôtres, Algumas quelques-unes pelos próprios apóstolos. par les propres apôtres. Amém? Amen. Cada uma dessas igrejas Chacune de ces églises receberam ont reçu de Jesus de Jésus uma carta une carte, endereçada a une elas lettre dirigée à elle através de João. à travers Jean. Então João, ele recebe essa revelação Donc Jean, il reçoit cette e é révélation como se Jesus falasse para ele: et c'est comme si Jésus lui tudo disait, que eu vou te mostrar, tout ce que je vais te montrer, você escreve tu vas écrire e manda essa carta para essa et igreja. tu vas envoyer cette lettre à cette Amém até église. aqui? Amen. Porém, Mais profeticamente prophétiquement e teologicamente, et théologiquement, cada uma dessas igrejas chacune de ces églises representa tempo, uma era da igreja na terra. représente une sphère de l'église sur la Quantos aqui terre. já ouviram sobre isso? Combien ont déjà écouté à propos de cela? Amém? Amen. Se você nunca ouviu, preste atenção. Si tu n'as jamais écouté, prête attention. Assim como nós, Comme nous, na escola à l'école secular, du monde, nas matérias de história, dans la matière de l'histoire, nós aprendemos que a história nous apprenons que l'histoire, é dividida elle est divisée em eras. en des ères. Eu não vou lembrar aqui Je vais pas me rappeler ici, sobre todas as eras, sur tous les ères, até porque eu não era muito bom na escola. parce que j'étais pas aussi très bon à l'école. Mas eu posso citar algumas aqui. Mais je peux citer quelques-unes ici. Idade média, La Moyen idade Âge, antiga, Antiquité, idade média, Moyen Âge idade contemporânea. et le temps contemporain. Dentro dessas divisões, Et dans cette division, surgiram muitas outras eras. il y a beaucoup d'autres ères. Era bizantina, Il y a esquece. Muitas outras eras. beaucoup d'autres ères. Talvez em francês seja outro nome. Peut-être Talvez en não, com français, certeza. c'est un autre nom. Mas para que eu e você entenda Mais pour que toi et moi, on comprenne que assim
como o tempo, as eras foram divididas na história, que comme les ères ont été divisées dans l'histoire, a igreja também tem o seu tempo l'Église a aussi son temps estabelecido por eras. établi par elle. Ok? Ok? Então, cada uma das 7 igrejas Donc chacune des 7 églises representam uma era da igreja. représente une ère de l'Église. Eu quero citar aqui rapidinho. Je vais citer ici vite fait. Se você quiser anotar isso, Si tu veux annoter cela, é importante. c'est important. As cartas começam com a igreja de Éfeso. Les lettres commencent par l'Église de Éphèse. Antes de começarmos Avant de commencer a discorrer sobre isso, à parler à propos de cela, eu quero dizer que a intenção, j'aimerais dire que l'intention, o objetivo l'objectif de Jesus mandar essas cartas de Jésus envoyer ces lettres para cada uma dessas igrejas pour chacune de ces églises, são 3. c'est 3. A primeira, La première, correção. la correction. A segunda, La deuxième, elogio. une éloge. E a terceira, Et la troisième, uma promessa. une promesse. Repete assim comigo. Répète avec Correção, moi. Correction, elogio, éloge, promessa. promesse. Praticamente é esse o objetivo das cartas. Pratiquement, c'est ça l'objectif des cartes. Começando com a igreja de Éfeso. En commençant par l'église d'Éphèse, Nós não vamos falar sobre todas as igrejas. on ne va até pas porque parler à nós propos não de temos tempo para toutes les isso. églises parce qu'on n'a pas le temps. E eu quero falar de uma especial, Mais j'aimerais parler d'une que spécialement, para mim é especial. que pour moi elle est spéciale. Mas a igreja de Éfeso, Mais l'église d'Éphèse, se você depois quiser ler si tu veux lire après, cada uma dessas cartas, chacune de ces lettres, você vai ver que todas elas, ou a maioria delas, tu vas voir que toutes, Jesus começa fazendo uma correção, Jésus il commence à faire une correction, elogio, une éloge, e termina fazendo uma promessa. et il termine en train de faire une promesse. Amém? Amen. Voltando sobre as eras da igreja, En revenant vers les sphères de l'église, eu quero citar cada uma dessas eras, j'aimerais citer chacune de ces ères com datas. avec des dates. Amém? Amen. Então, por isso que é importante, caso você queira anotar. C'est pour ça que c'est important si tu veux annoter. A igreja de Éfeso é a primeira. L'église d'Éphèse, c'est la première. A igreja de Éfeso tinha muito provavelmente um pastor chamado Timóteo. L'église d'Éphèse, c'est probablement Timothée qui était son pasteur, leur pasteur. Essa igreja Cette église, representa a igreja apostólica. elle représente l'église apostolique. Qual é a igreja apostólica? Quelle est l'église apostolique? Hoje talvez você veja que a igreja Bola de Neve é uma igreja apostólica. Peut-être aujourd'hui tu vois que l'église de Boule de Neige, c'est une église apostolique. Mas essa igreja apostólica que nós estamos falando Mais cette église spécifiquement, representa a igreja dos apóstolos. elle représente l'église des apôtres. Quando eles começaram a implantar o reino de Jesus. Quand ils ont commencé à implanter le règne de Jésus. Amém? Amen. Essa igreja, a era dela Cette église, son ère, é entre o ano 30 depois de Cristo c'est entre l'année 30 après Christ ao ano 100 depois de Cristo. à 100 après Christ. A igreja seguinte, La prochaine église, igreja de Esmirna. c'est l'église de Esmirna. Esmirna. Muito provavelmente, Probablement, o pastor de Esmirna le pasteur d'Esmirna, era um homem chamado Policarpo. c'était un homme appelé Polycarpe. Essa igreja de Esmirna Cette église d'Esmirna, representa elle représente uma igreja perseguida une église persécutée, ou a igreja dos mártires. ou peut-être l'église des martyrs. Seguindo, Ensuite, igreja de Pérgamo. l'église de Pergame. Muito provavelmente, Probablement, seu pastor era um homem chamado Antipas. son pasteur était un homme appelé Antipe. Voltando à igreja de Esmirna, En revenant vers l'église de Smyrne, a era da igreja de Esmirna representada nesse tempo l'ère de Smyrne, é de 100 c'est de 100 a 312 depois de à Cristo. 312 après Christ. Igreja de Pérgamo L'église de Pergame representa représente a igreja que se uniu com o Estado, l'église qui s'est unie avec l'État. ok? Ok? Representa o ano de 313 a 590 depois de Cristo. Elle représente l'année de 313 à 590. 590 après Christ. A próxima igreja, La prochaine église, igreja de Tiatira, l'église de Thyatire. representa a igreja da Idade Média. Elle représente l'église du Moyen Âge. Uma igreja que depois de se casar com o Estado, Une église qui après être mariée avec l'État, se torna uma igreja corrupta, c'est une église corrompue idólatra. et qui idolâtre. 590
590 a 1517 depois de Cristo. à 1517 après Christ. A quinta igreja, La cinquième église, igreja de Sardes, l'église de Sardes, representa a igreja da Reforma. représente l'église de la Réforme. De 1517 De 1517 a 1730 depois de Cristo. à 1730 après Christ. Amém? Vocês estão aqui comigo? Vous êtes ici avec moi? Próxima igreja, Prochaine église, igreja de Filadélfia. l'église de A igreja que nós vamos Philadelphie. falar aqui essa manhã. C'est l'église que nous allons parler ici ce matin. Ela representa a era de 1730 Elle représente l'ère de 1730 até 1900, jusqu'à 1900, à se 1900, estendendo en train d'aller até jusqu'à os dias de hoje. au jour d'aujourd'hui. Por quê? Pourquoi? Porque essa igreja Car cette église representa uma igreja missionária. représente une église missionnaire. E nós estamos vivendo essa era. Et nous sommes en train de vivre cette ère. Nós estamos vivendo a era da igreja de Filadélfia. Nous vivons l'ère de l'église de Philadelphie. A próxima igreja, a próxima era, La prochaine ère, representa a igreja de Laodiceia. c'est l'église de l'Odyssée. Uma igreja de 1900 Une église de 1900 até os dias de hoje também. jusqu'au jour d'aujourd'hui aussi. E Et uma igreja une église representada représentée por uma igreja apóstata. par une église A igreja d'apostasie. que abandonou Une église qui a o abandonné verdadeiro evangelho. le vrai évangile. Muito provavelmente, Probablement, essa igreja de Laodiceia cette église de l'Odyssée représente a igreja l'église que ficará qui va rester depois do arrebatamento. après Você sabia que vai ter ravissement. uma igreja depois do arrebatamento? Tu savais qu'il allait y avoir une église après le ravissement? Só espero não ver vocês, nem eu estar aqui. J'espère que vous n'allez pas être là, ni moi. Espero que ninguém esteja aqui. J'espère que personne ne va être ici. Meu Deus, quase dou um fora. Amém? Anotaram isso? Vous avez noté cela? Eram as pegadinhas, gente. Queria fazer vocês rirem. Je voulais vous faire rire. Vamos lá, igreja de Filadélfia. L'église de Philadelphie. Diante dessas três óticas, Face à ces trois optiques, dessas três janelas, de ces trois fenêtres, o objetivo e a intenção de Jesus, l'objectif et l'intention de Jésus, eu já disse aqui, j'ai déjà dit ici, era corrigir, c'était corriger, elogiar, de faire des éloges prometer. et des promesses. Essas cartas Ces lettres enviadas a essas igrejas envoyées à ces églises, não era só para a igreja local naquela época, c'était pas seulement pour l'église locale là-bas, não era simplesmente para marcar uma era, c'était pas seulement pour marquer une ère, mas também mais aussi era uma carta, c'était une é lettre, uma carta c'est une lettre endereçada directionnée para mim e para você. pour toi, pour moi. E aqui nós vamos começar. Et c'est maintenant que nous allons commencer. Vamos falar em 3 pontos, On va parler de 3 points, bem rápido. très rapidement. Cada uma, o significado, aonde cada uma aonde a carta La signification de chaque lettre se encaixa va se mettre para a igreja local lá pour l'église locale em là-bas, Filadélfia naquele ano, en naquele tempo. Philadelphie dans ce temps là-bas, Como ela representa a era comme que elle ela représente representa l'ère qu'elle représente, e como eu e você se encaixa dentro dessa carta. et comment toi et moi on se met aussi dans cette lettre. Amém? Amen. Vamos lá. Filadélfia Philadelphie, era uma igreja que se situava exatamente numa cidade chamada Filadélfia. c'était une église qui était située dans un endroit appelé Philadelphie. O nome Filadélfia, Le nom a Philadelphie, palavra Filadélfia, la parole Philadelphie, significa amor fraternal. ça signifie l'amour fraternel. A geografia desse lugar era um lugar montanhoso. La géographie de cet endroit, c'est un endroit avec des Havia montagnes. muitos vulcões ali. Il y avait beaucoup de volcans là-bas. E por ser rodeado de vulcões, Et pour être dans les alentours des volcans, essa cidade sofria muitos terremotos. elle souffrait beaucoup de tremblements de terre. Também era muito importante como uma rota comercial na Ásia, C'était très important comme aussi un truc commercial dans l'Asie, onde comerciantes traziam seus produtos da Ásia para a où Europa. les commerçants ils ramenaient leurs produits vers l'Europe. Eles eram especialistas e fortes na produção de uvas. Ils étaient des spécialistes dans la production des raisins. No ano 17 depois de Cristo, Et dans l'année 17 après Christ, a cidade foi destruída por desses terremotos. l'église a été détruite par ces tremblements de terre. Ela foi reconstruída
em seguida. Elle a été reconstruite après. E essa cidade ainda existe até os dias de hoje. Et cette église, elle existe encore jusqu'à aujourd'hui. É uma cidade na Turquia. C'est une église dans la Turquie Que tem o nome de Alaşehir. qui a le nom de Alaşehir. Nessa cidade, nesse tempo. Dans ce temps. E nesse tempo. Et dans ce temps. É que eu não sei francês, né, gente? Então, eu não sei o que ela falou. Havia um culto. Il y avait un culte. Ao imperador romano. À l'Empire romain. Há um deus chamado da cultura grego-romana. Il y a un dieu dans la culture grecque romaine. Chamado Dionísio. Appelé Dionys. Ele era cultuado por ser o deus do vinho. Il était cultué pour être le dieu du vin. Deus. Dieu. Da loucura. De la folie. E do teatro. Et du théâtre. Esse deus Dionísio. Ce dieu. Ele era cultuado. Il était cultué. E esse culto era feito através de muita cachaça. Et ce culte, il était fait à travers beaucoup d'alcool. Por quê? Porque eles entendiam que, sob o efeito de álcool, car ils comprenaient que sur l'effet de l'alcool, eles perderiam a timidez. Ils allaient perdre la timidité. E eles entrariam em um estado de loucura. Ils allaient rentrer dans un stade de folie. E isso era o culto a esse deus Dionísio. Et c'était ce culte-là à ce dieu Dionys. A cidade de Filadélfia, l'endroit de Philadelphie, possuía santuário. Elle possède un sanctuaire. Também. Aussi. A um outro deus chamado Jano. À un autre dieu appelé Jano. Esse deus Jano. Ce dieu Jano. E por que eu estou falando isso? Et pourquoi je dis cela? Porque isso só vai fazer sentido para nós. Car ça va juste faire du sens pour nous. Porque Jesus ele estava escrevendo para esse contexto. Parce que Jésus il l'écrivait pour ce contexte. Ele estava escrevendo para essa igreja situada em um lugar assim. Il écrivait pour cette église qui était située là-bas. Que nós vamos entender. Et nous allons comprendre que não vai ter muita diferença do que nós vivemos hoje. Que ça va pas avoir beaucoup de différence par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Amen. Esse Deus Jano, ce Dieu Jano, era um Deus que era um Deus, como que eu posso dizer? Ele era colocado. C'était un Dieu qui était mis para proteger as portas. Pour protéger les portes. A entrada, l'entrée, a saída, la sortie. O símbolo desse Deus. Le symbole de ce Dieu. Era símbolo de chave. C'était un symbole de clé. De uma chave, amém? Amen. Então a figura desse Deus Jano é associada a portas, entrada, saída. Donc la figure de ce Dieu c'était à une porte d'entrée et la sortie. E quando nós falamos de entrada e saída, et quand nous parlons d'entrée et sortie, nós estamos falando de uma transição. Nous parlons d'une transition. De um lugar d'un endroit para o outro. À un autre. Amém? Concordam Amen, comigo vous até concordez aqui? avec moi jusqu'ici? A face desse Deus Jano, la face de ce Dieu Jano, era uma face dupla. C'était une double face. É como se ele tivesse dois rostos. C'est comme s'il avait deux visages. Virado para a entrada. Un visage vers l'entrée. E virado para a saída. Et un visage vers la sortie. Também simboliza. Et ça symbolise aussi. O passado. Le passé. E o futuro. Et le futur. O Deus dos inícios. Le Dieu des débuts. O Deus das decisões. Le Dieu des décisions. O Deus das escolhas. Le Dieu des choix. O maior monumento a esse Deus, a glória desse Deus. Le plus grand monument pour la gloire de ce Dieu. C'était à Rome. Ainda há. Il y a encore. Representações. Des représentations. Desse Deus chamado Jano. De ce Dieu appelé Jano. Como se ele estivesse carregando uma chave na mão direita. Comme s'il il portait une clé dans sa main droite. Então a imagem dele. Donc son image. Tinha várias representações. Elle avait beaucoup de représentations. Esse rosto de duas faces. Ce visage de deux faces. Uma grande chave. Une grande clé. Ou uma estátua com um homem segurando uma chave na mão direita. Ou une statue d'un homme en train de tenir une clé dans la main droite. Esse Deus portava também uma coroa. Ce Dieu portait aussi une couronne. Que unia essas duas faces. Qui unissait les deux faces. Vocês conseguem entender? Desenha isso aí com você na sua cabeça rapidinho. Dessine cela dans ta tête. Então existia duas faces. Donc il y avait deux faces. E o que unia essas faces era uma coroa. Et ce qui unit ces deux faces, c'était une couronne. Amém. Amen. Existem várias variações. Il y a beaucoup de variations. Por existir várias ilustrações. Pour exister beaucoup d'illustrations. Amém.
Esse Deus Jano costumava ser cultuado Ce dieu Janot, il était cultué e adorado na época das colheitas. et adoré dans les temps de récolte. Então existiam rituais de celebração Donc il y avait des rituels de célébration e homenagens a ele et des éloges à lui para ele desenvolver sucesso pour développer un succès na renovação de novo ciclo. dans la rénovation d'un nouveau cycle. Talvez semanalmente, onde se encerra ciclo e inicia outro. Peut-être par semaine, où il y a un cycle qui commence, peut-être par mois, Talvez anualmente. peut-être par an. Essa divindade também fazia parte Cette divinité aussi faisait partie de rituais de casamentos, de rituels de mariage, nascimentos de naissance e outros eventos importantes de transição. et d'autres événements importants de transition. Então vamos lá. Donc on y va. Nascimento. Une naissance. Samuel teve bebê agora há pouco tempo. Samuel a eu un bébé Mudou alguma maintenant. coisa na sua Il y vida? a quelque chose qui a changé dans ta vie. Transicionou alguma coisa na sua vida? Ça a changé quelque chose dans ta vie. Casamento. Meu Deus, não fale em Mariage. casamento. Ne parle pas de mariage. Quando a gente casa, Quand on se marie, a vida muda completamente. la vie, elle change É complètement. ou não é? C'est vrai ou pas? E você precisa se adaptar nessa transição. Et tu as besoin de t'adapter dans cette transition. Esse Deus Jano, Ce dieu Janot, ele era cultuado nesses momentos, Ele nessas ocasiões. les gens lui donnaient culte dans ces occasions. Nascimentos, Dans les naissances, casamentos, mariages, transições importantes, dans des transitions importantes, colheitas. des récoltes. Então, todos esses momentos de transição, havia esse culto a esse Deus. Dans tous ces moments, il y avait ce culte à ce Dieu. Mais uma vez, Encore une fois, eu quero só que a gente entenda j'aimerais juste qu'on comprenne que era esse o contexto que c'était le contexte religioso, religieux, espiritual, spirituel, onde existia uma igreja estabelecida. où il existait une église établie. E aonde Jesus estava mandando uma carta para eles. Et où Jésus est en train de leur envoyer une lettre. Os cristãos lá em Filadélfia Les chrétiens à Philadelphie, eram bombardeados ils étaient bombardés de todos os lados. de tous les côtés. Pois além de ser pressionados por essa entidade espiritual ali na vida deles, no cotidiano deles, Car au-delà d'avoir aussi ce poids de cette divinité spirituelle, diferentes cultos pagãos, des cultes mal faits, existia também em Filadélfia pagans, il existait aussi une église à Philadelphie, uma grande comunidade de judeus. une grande communauté de juifs. E a comunidade judaica em Filadélfia, Et l'église juive, la communauté juive en Philadelphie, eles perseguiam ferozmente os cristãos. ils persécutaient vraiment les chrétiens. Eles não aceitavam que os cristãos pregassem ou praticassem a sua fé. Ils n'acceptaient pas que les chrétiens pratiquaient leur foi. Por quê? Pourquoi? Porque eles diziam que eles eram os únicos filhos de Deus. Car ils disaient qu'ils étaient le seul fils de Dieu. Eles eram os únicos que seriam salvos. Ils étaient les seuls qui allaient être sauvés. E essa perseguição, Et cette essa persécution, pressão, cette pression, ela aconteceu nessa década, na última década do primeiro século. elle est arrivée dans cette année-là, Nesse tempo, dans ce temps, nessa época, dans cette muitos ère. cristãos Beaucoup de eram chrétiens, presos, ils étaient emprisonnés, mortos, morts, torturados. torturés. E os judeus, eles se orgulhavam de fazer isso. Et les juifs, ils étaient contents de faire cela. Eles se sentiam bem em fazer Ils isso. se sentaient bien de faire cela. E eles afirmavam ser o único povo eleito do Senhor. Ils étaient fermes dans leur position que c'était les seuls peuples élus par le Seigneur. Mas, na verdade, Mais en vérité, o que eles tinham se tornado ce qu'ils étaient en train de eram devenir, instrumentos c'était des instruments na mão de Satanás, dans la main de Satan, perseguindo a en igreja. train de persécuter l'Église. Eles negavam as escrituras, Ils niaient les Écritures, blasfemavam contra Deus ils blasphémaient contre e Dieu se empenhavam em destruir a igreja. et ils se mettaient à détruire l'Église. Esses judeus são chamados de mentirosos Ces juifs, ils sont appelés de menteurs por se reivindicarem, pour se dizerem se dire que eram únicos qu'ils étaient les filhos seuls de Deus, fils de Dieu, quando se apresentavam quand en vérité, quando agente de Satanás. des agents de Satan. Existe uma sentença para eles. Il y a une sentence pour eux. Jesus afirma Jésus, il est ferme que os judeus que les juifs, opositores, ceux qui se sont opposés, perseguidores, des persécuteurs, confessariam ils allaient confesser que Cristo que Christ amava essa igreja. aimait cette Église. Esse é o povo esse povo é o verdadeiro Israel formado por judeus e gentios, Ce peuple est la véritable Jérusalem, que
formés par des gentils, que foram redimidos em Cristo, qui ont été régimes, que foram salvos por qui ont été Cristo, sauvés par Christ, chamado uma igreja santa. appelés une église sainte. Amém? Até aqui? Amen jusqu'ici. Gente, é importante, mais uma vez, C'est important encore une fois, falar para vocês vous dire que esse que era o comportamento c'était le dos comportement judeus des Juifs lá em Filadélfia. là-bas à Não Philadelphie. vai encontrar um judeu na rua aí Tu vas pas trouver un Juif dans olhar la para ele rue torto, et le regarder falar vocês estão mauvaisement. perseguindo a igreja. Tu es en train de persécuter l'église. É para aquele contexto, amém? C'est pour Estamos ce falando de lá, contexte-là, on parle de ce moment-là. amém? Amen. No meio dessa doideira toda, Face à toute cette folie, existia uma igreja, il existait une église, existiam cristãos des chrétiens, que não tinham muitos recursos, qui n'avaient pas beaucoup de ressources. não eram muito numerosos, Ils n'étaient pas beaucoup. era uma igreja pequena, C'était une petite église. mas eles tinham algo importante. Mais ils avaient quelque chose d'important. Eles não negaram a sua fé. Ils niaient pas leur foi. Eles não negaram o nome de Jesus. Ils niaient pas le nom de Jésus. E Jesus, ele traz um elogio Et Jésus, il ramène une éloge. e ele traz um incentivo a eles, Et quelque chose qui va les donner de la force. dizendo: En train de leur dire, guarda garde o que você tem, ce que tu as, para que vocês recebam de mim a honra. pour que tu reçoives de moi l'honneur. Amém? Amen. A igreja de Filadélfia, ela tipifica a maioria das igrejas. L'église de Philadelphie, elle représente la plupart des églises. Agora nós vamos falar da visão que representa a era da igreja, ok? Là, maintenant, on va parler de la vision qui représente l'ère Por de que ela l'église. representa essa era? Porque Pourquoi elle représente cette ère? no ano de 1750 a 1940, mais ou menos, De 1750 à 1940, à peu près, a igreja, num contexto geral, era pobre de recursos, l'église, dans un contexte général, de elle était materiais, pauvre dans des ressources de matériel, pouca influência, peu d'influence. em comparação às igrejas, En comparaison aux églises, os religiosos mortos. aux religieux morts. E nós podemos citar Et on peut citer igreja romana, l'église romaine, ortodoxa, orthodoxe, protestante, etc. protestante, etc. Mas eles se caracterizavam Mais ils se caractérisaient por enorme desejo par un énorme désir de aprender d'apprendre e obedecer et obéir tudo aquilo que estava nas tout Escrituras, ce qui était dans les Écritures. desenvolvendo Développer a caridade la charité e o amor fraternal. et l'amour fraternel. Em outras En palavras, d'autres paroles, traduzindo, en traduire, uma igreja missionária. une église missionnaire. Amém? Amen. E eles descobriram uma porta de uma oportunidade Et ils ont découvert une porte que se d'opportunité abriu para eles. qui s'est ouverte à eux. A representação dessa igreja, La représentation de cette nessa église, data que eu citei, dans cette date que j'ai citée, mostra que não havia um lugar sequer no mundo ça montre qu'il n'y a pas d'autre endroit dans le em monde que um missionário não pudesse ir. qu'un missionnaire ne pourrait pas y aller. Foi um grande trabalho missionário. Ça a été un grand travail missionnaire. Quando o evangelho de Jesus Quand l'évangile de Jésus, foi pregado na China, il a été prêché dans la Japão, Chine, au Japon, Coreia, dans la Corée, Índia, l'Inde, África, l'Afrique, América Central e l'Amérique América do centrale et Sul, l'Amérique du Sud, onde houve grandes eventos de avivamentos, où il y a eu des grands événements de réveil, tanto aqui na Europa comme ici en Europe, quanto na América do Norte. comme aussi en Amérique du Nord. Esse adjetivo que nós carregamos como evangélicos Cet adjectif qu'on reçoit comme évangile, passou a ser usado exatamente nesse tempo, ça a été utilisé dans ce temps para distinguir as igrejas, pour faire la distinction des églises, onde mostrava o zelo de proclamar o evangelho de Cristo. où il y avait le zèle de proclamer l'évangile de Christ. Durante todo esse período, Pendant tout ce temps, formaram-se muitas missões especificamente dirigidas aos judeus. il y avait beaucoup de missions qui étaient dirigées spécifiquement aux Juifs, Começando aqui na Alemanha, en commençant ici en Allemagne, passando pela Inglaterra en passant par l'Angleterre, e se espalhando para começar a startar nos Estados Unidos. et aussi commençant dans les États-Unis. Nessa época Dans cette époque que eu citei, que j'ai citée, vou citar de novo para você não se perder, Je vais citer 1750 a 1940, 1750 et 1940, calcula-se ça calcule que mais ou menos que à peu près 250 mil judeus se converteram a Cristo. que 250 000 Até o Juifs ano se sont de convertis à 1900. Christ jusqu'à l'année de 1900.
Desde a Segunda Guerra Mundial, depuis la Deuxième Guerre mondiale, o zelo le zèle pela obra missionária pour l'œuvre missionnaire, tem se esfriado. il est en train de se refroidir. Muitos países Il y a beaucoup de pays se opõem qui se mettent contre para a entrada de missionários pour l'entrée de missionnaires em sua terra, dans leur terre. em seu terreno. Amém? Amen. Eu trouxe só esse desenho aqui J'ai ramené juste ce dessin ici para que a gente entenda pour qu'on comprenne como era o contexto comment il était le lá em contexte Filadélfia. là-bas à Philadelphie, Qual era o cenário religioso, espiritual. quel était le scénario religieux et spirituel. Porque, como eu disse, Parce que comme j'ai dit, essa carta ces lettres representa représentent uma carta para a igreja local, une lettre pour l'église locale, ela marca uma era elle marque une ère e ela se aplica para mim e para você. et elle s'applique pour toi et pour E moi. agora nós vamos começar Et a falar maintenant, de nous mim allons e de você. commencer à parler de Amém? toi et moi. Amen. Essa carta de Filadélfia para a igreja de Filadélfia Cette lettre pour l'église de Philadelphie, se aplica para nós, elle s'applique à nous aussi, para mim e para você. pour toi et pour moi. Essa carta nos mostra Cette lettre nous montre como deve ser a igreja de Jesus. comment doit être l'église de A Jésus, igreja que Jesus vem buscar. l'église que Jésus vient chercher, A igreja que vai receber dele uma coroa. l'église qui va recevoir de lui Porque eu une não sei se couronne. você sabe, Car je ne sais pas si tu sais, porque ele prometeu para mim e para você uma coroa. il a promis pour toi et pour moi une couronne. Ele prometeu àquele que vencer. Il a promis à celui qui va vaincre. Muitas promessas. Beaucoup de promesses. E uma delas Et une é d'elles, que eu e você vai receber uma c'est que coroa. toi et moi, on va recevoir une couronne. Amém. Amen. Se você crê assim, dá um aplauso a Si ele tu enquanto crois eu comme bebo ça, água. Amém? applaudissez-le pendant que je bois de l'eau. Vamos entender On va comprendre como isso se aplica para mim e para você. comment ça s'applique pour toi et pour moi. E aí eu preciso que você abra Et là, j'ai besoin que tu ouvres a sua Bíblia ta Bible no livro de Apocalipse, dans le livre d'Apocalypse, capítulo 3, chapitre 3, versículo 7. verset 7. E você vai começar a entender Et tu vas commencer à comprendre como Jesus, comment Jésus, na sua infinita sabedoria, dans son infinie sagesse, você vai começar a ver tu vas commencer à voir que tudo aquilo que é dito nessa carta que tout ce qui est dit sur cette lettre, se aplica diretamente ça s'applique directement para o contexto que aquela galera vivia. au contexte que ces gens étaient en train de Amém? vivre. Vamos lá. Amen, on y va. Preste atenção. Prête attention. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu quero dar uma pausa aqui, J'aimerais donner une pause ici para que você entenda pour que tu comprennes para quem Jesus está falando. à qui Jésus est en train de parler. Jesus mandou uma carta para a igreja local. Il a envoyé une lettre à l'église E locale. se você prestou atenção, Et si tu as prêté attention, desde os 40 minutos que eu estou aqui falando, depuis les 40 minutes que je suis en train de parler, eu quero te fazer uma pergunta. j'aimerais te faire une Você não vai question. precisar responder, Tu n'as pas besoin de porque répondre, eu vou responder depois. parce que je vais répondre après. É só para a gente criar um clima aqui. C'est juste pour créer une Saber ambiance se vocês ici, estão ligados. pour savoir si vous êtes connectés. Vocês lembram Vous vous rappelez qual era a representação quelle était la représentation do Deus du Dieu que era cultuado em Filadélfia? qui était cultué en Philadelphie? Alguém disse aí. Quelqu'un a dit ici. Porta, chave. Une porte, une clé, Transição. transition. Era esse o contexto que Jesus estava escrevendo. C'était ce contexte que Jésus était en train Porque de muitas écrire. vezes nós vamos ler isso aqui. Car beaucoup de fois, on va lire ceci. Ah, aquele que é santo, Ah, celui qui est que é saint, verdadeiro, qui est vrai, que tem a chave de Davi. qui a la clé de David. Mas se você não soubesse que existia um Deus pagão lá, Mais, que era representado por uma chave, mais si tu ne savais pas qu'il existait un Dieu qui était païen, qui était Que era représenté par cultuado. une clé, qui était cultué, que era cultuado nesse tempo de transição dans pelos ce pagãos. temps de transition par les païens. E sabe por que eu estou dizendo isso? Et tu sais pourquoi je dis cela? Porque os cristãos, Car les chrétiens, mesmo même não praticando esse culto, en ne pratiquant eles pas ce estavam culte, envolvidos nessa cultura. ils étaient mis dans cette culture. Vocês estão aqui comigo? Vous êtes ici avec moi? E aqui vem Jesus falando: Et ici, Jésus dit, Eu tenho a chave de Davi, j'ai la clé de David, o que abre celui qui e ouvre que ninguém fecha, et que personne ferme, e o que fecha celui qui ferme e ninguém et abre. personne ouvre. O verso 8 ele continua dizendo: Eu conheço as suas obras. Diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Eu sei que tens pouca
força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu farei com que da sinagoga de Satanás e aos que dizem ser judeus, mas não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saiba que eu te amo. Mais uma pausinha aqui. Encore une pause ici. Jesus está dizendo, sabe aqueles judeus que perseguiram você, dizendo que eles são os únicos filhos de Deus? Tu sais, les Juifs qui ont dit que c'était les seuls fils de Dieu qui ont persécuté, je ferai qu'ils viennent e adorem et ils adorent de joelhos, à genoux, diante de vocês. prosternés face à vous. Não é diante de Jesus não, viu? É diante da igreja. Pas devant Jésus, hein, devant Vocês l'Église. estão aqui comigo? Vous êtes ici avec moi? Continuando. Visto que guardaste a minha palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda aquilo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguém lembra aí como que era segurado as duas faces do Deus Jano? Quelqu'un se rappelle comment le Dieu Janot était, ses têtes se joignaient? Ao que vencer, Celui qui va vaincre. eu farei coluna no templo do meu Deus, e de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem os ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas. Les églises. Essa carta não era para uma igreja específica em Filadélfia? Cette lettre n'est pas seulement pour une église spécifique à Philadelphie. A minha pergunta é: Ma question est, por que nesse último versículo pourquoi dans ce dernier verset, ele diz as igrejas? il dit aux églises? Amém? Amen. Quando Jesus ele começa a dizer isso Quand Jésus il commence à dire cela, para João, à Jean, escreve il écrit ao pastor lá na igreja de Filadélfia au pasteur dans l'église de Philadelphie que quem está escrevendo isso que qui est en train d'écrire cela, é o santo e o verdadeiro, c'est le saint et le vrai, o que tem a chave de Davi. celui qui a la clé de David. O que Jesus está dizendo? Ce que Jésus est en train de dire. O que significa essa chave de Davi? Ce qui signifie cette clé de David. A chave de Davi representa a autoridade La clé de David, elle représente l'autorité que Deus concedeu a Jesus. que Dieu a donnée à Jésus. Toda a autoridade Toute lhe foi autorité dada. qui a été donnée E foi lhe dado um nome que está acima sobre todo nome. et a été donnée un nom au-dessus de tout nom. Amém? Amen. A chave de Davi representa essa autoridade. La clé de David, elle représente cette Abre aí autorité. comigo, por favor. Ouvre avec moi, s'il te Ou se plaît. você, melhor, não precisa abrir, o Data Show vai colocar para nós Mateus capítulo 28, 18. Matthieu 28, 18. Vocês estão cansados? Vous êtes fatigué? Eu paro. J'arrête. Só duas pessoas falaram que não. Il n'y a que deux personnes qui parar. continuent. Mateus 28, vamos correr. Matthieu 28, Mateus 28, 18. 18. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Amen. Colossenses 2, 9. En Colossiens 2, 9. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo... Calma, né? Esse eu já falei. É Colossenses 2, 9. Colossiens 2, 9. Amém. Glória a Deus pelo data. Amen. Gloire à Dieu. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Amen. Toda a plenitude. Sabe o que quer dizer plenitude? Toute la plénitude. Tu sais qu'est-ce que c'est todo, la plénitude? completo. Um completo. Não C'est existe tout, c'est un falta. complet, il n'y a pas de manque. E nele habita toda a plenitude Et en da lui divindade. habite toute plénitude Amém? et divinité. Jesus está usando uma figura Jésus, il utilise une figure para mostrar para aquela igreja pour montrer à cette église que ele tem toda essa autoridade. qu'il a toute cette autorité. Toda a realeza, todo o domínio, todo o poder está nele. Toute domination, toute puissance est en lui. E por que a chave de Davi? Et pourquoi la clé de Nós David? precisamos entender isso. Nous avons besoin de comprendre cela. Vocês estão acostumados
as mensagens do pastor Ailton. Vous êtes habitué au message Então eu de não vou Pasteur nem me Ailton. preocupar mais com o tempo. Donc, je ne vais pas me préoccuper avec le temps. A palavra do pastor Ailton é no mínimo 2h30. La parole de Pasteur Ailton, c'est Como eu minimum sou- 2 heures. Como eu sou um bom discípulo, Comme je suis un bon eu vou disciple, pegar umas 3 horas. je vais prendre 3 Tô heures. brincando. Essa chave de Davi, Cette clé de David, ela é mencionada já na Bíblia. elle est mentionnée dans la Bible. Abre aí comigo, Ouvre avec moi, por favor, só o data. s'il te plaît. Isaías capítulo 22, versículo 20. Ésaïe 22, 20. Olha só o que diz aqui. Para que a gente entenda, Isaías, ele é um profeta messiânico. Ésaïe, c'est un prophète messianique. Messiânico, exato. Onde tudo aquilo que é apresentado no livro de Isaías, En tout ce qui est présenté dans le ou livre a d'Ésaïe, maioria daquilo que é apresentado, ou la plupart des choses qui sont présentées dans le aponta para livre, Jesus. ça pointe Jésus. Amém? Olha o que diz. E será que naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias, e revesti-lo-ei a tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. E ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, um pai provedor, amém? E porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. E ele abrirá e ninguém fechará. E ele fechará e ninguém abrirá. Parece alguma coisa similar com o que nós acabamos de ler? C'est un peu similaire à ce qu'on vient de lire. Esse homem, Eliaquim, Cet homme, Eliakim, ele foi estabelecido il a été établi pelo rei Davi. par le roi David. Na verdade, se nós lemos esse texto de Isaías, En vrai, si on lit ce texte d'Ésaïe, nós vamos entender que um outro servo, on va comprendre qu'un autre serviteur, ele estava roubando il était en train de voler os tesouros do reino. les trésors du règne. Então ele foi tirado Donc il a été enlevé. e esse Eliaquim Et cet Eliakim, foi colocado no lugar dele il a été mis à sa place pelo rei Davi. par le roi David. E esse homem tipifica Et cet homme, il typifie o próprio Jesus. le propre Jésus. Eliaquim, ele recebe autoridade e poder do rei. Eliakim, il reçoit la puissance et l'autorité du Essa règne. chave de Davi Cette clé de David, é como se fosse um passe, c'est digamos comme si assim. c'était un passe, on va Que dire. naquela época eles colocavam sobre os ombros. Qu'à l'époque, il mettait sur les épaules. E essa chave era vista pelas pessoas Et cette clé, elle a été vue par les personnes como alguém que recebeu a autoridade do rei. comme quelqu'un qui a reçu l'autorité du roi. E ali, no texto de Isaías, Et dans le texte d'Ésaïe, ele diz: il dit, ele será um pai para os moradores de Jerusalém. il va être un père pour les habitants de Jérusalem. Isso quer dizer, Ça veut dire, ele será um provedor. c'est celui qui Ele va pourvoir, cuidará. il va garder. E esse homem Et cet homme que recebeu essa chave, qui a reçu cette clé, ele tinha autonomia il avait l'autonomie sobre os tesouros do rei. sur les trésors du roi. Então ele tinha acesso, Donc il avait l'accès, ele tinha entrada e saída, il avait l'entrée et la sortie, ele tinha autoridade, il avait l'autorité, ele tinha o direito de dizer quem entrava, quem saía. il avait le droit de dire qui rentrait et qui sortait. Amém? Amen. Esse homem, Cet homme, Eliaquim, Eliakim, carregava il gardait, sobre os seus ombros il portait sur ses a épaules autoridade que foi estabelecida pelo rei. l'autorité qui a été établie par le roi. É exatamente por isso que lá na carta de Filadélfia, C'est exactement pour cela que dans la lettre de Philadelphie, esses homens que provavelmente conheciam esse texto, ces de hommes qui Isaías, probablement connaissaient ce texte d'Ésaïe, eles precisavam entender o que Jesus estava falando. ils avaient besoin de comprendre ce que Jésus est en train É de por isso que dire. Jesus usa essa expressão. C'est pour ça que Jésus, il utilise cette expression. Eu tenho J'ai a chave la clé de Davi. de David. Aquilo que eu abro, Ce que j'ouvre, ninguém fecha. personne ferme. E aquilo que eu fecho, Et ce que je ferme, ninguém abre. personne n'ouvre. Então Jesus usa essa expressão Donc Jésus, il utilise cette expression para mostrar pour montrer para a igreja de Filadélfia à l'église de Philadelphie que nele qu'en lui, existia toda a autoridade, il existe toute autorité, todo o poder, toute puissance, todo o domínio. toute domination. O reinado Le royaume está sobre os seus ombros. est sur ses Amen. épaules. Amen. E Jesus continua dizendo: Et Jésus continue à dire, eu conheço as suas obras. je connais tes œuvres. Coloco diante de você uma porta. Je mets face à toi une porte. Porta, Porte.
se diz respeito a uma transição, como eu disse. C'est par rapport à une transition, comme j'ai dit. Se mover de um lugar para outro. Se mouvementer d'un endroit à l'autre. Uma transição. Une transition. E isso aqui, Et ça, alguns teólogos, estudiosos, quelques personnes qui ont étudié, têm diversas opiniões sobre isso. ils ont beaucoup d'opinions sur Mas a que cela. eu mais partilho, Mais celle que j'apprécie le plus, e isso também recebi do pastor Ailton, et j'ai reçu de cela du pasteur Ailton, essa porta que Jesus está dizendo, cette porte que Jésus est en train de dire, que ele coloca diante de mim e de você, qui met diante da face igreja à de toi et Filadélfia, moi, face à l'église de Philadelphie, é o arrebatamento. c'est le ravissement. Porque essa igreja de Filadélfia Car cette église de Philadelphie representa représente a igreja que Jesus vem buscar. l'église que Jésus vient chercher. Amém? Amen. Abre para mim, por favor, data João capítulo 10, verso 9. Ouvre en Jean 10, 9. Tem alguém com sono aqui? Il y a quelqu'un qui est endormi Senão a ici. gente ia parar. João capítulo 10, verso 9. Jesus está dizendo, Jésus dit, eu tenho a chave de Davi. Eu j'ai tenho la toda a clé de David, autoridade. j'ai toute Eu tenho autorité, todo o poder. j'ai toute puissance. Eu não entendi porque o Mauro está rindo. Je sais pas pourquoi mon roi est en train de Mas depois a rigoler. gente conversa. Mais après, on parle. E Jesus está dizendo, Et Jésus est en train de dire, eu coloco diante de vocês je mets face à vous uma porta aberta. une porte ouverte. Existe um momento de transição Il existe un moment de esperado transition pela igreja, attendu par l'Église, onde nós vamos transicionar où nous allons transitionner desse plano de cette sphère ao encontro do nosso amado. à la rencontre de notre aimé. Amém? Amen. E Jesus está dizendo, Et Jésus est en train de dire, coloco diante de você uma porta. je mets face à toi une porte. No livro de João, Dans le livre de Jean, capítulo 10, chapitre no verso 10, 9, ele en está verset dizendo, 9, il dit, eu sou a porta. je suis la porte. Se alguém entrar por mim, Si quelqu'un entre par moi, salvar-se-á, il sera sauvé, entrará, il entrera, sairá il sortira e achará et il trouvera pastagem. des pâturages. Ele é a porta Il est la porte que ele apresenta para a igreja de Filadélfia. qu'il présente à l'église de Ele Philadelphie. essa é a porta aberta C'est cette porte ouverte que ele coloca para mim e para você. qu'il met face à toi et moi. E ele continua dizendo na carta, Et il continue à dire dans eu la lettre, sei que vocês têm pouca força. je sais que vous avez peu de force. Mesmo assim, Même comme ça, vocês não negaram a minha palavra. vous n'avez pas nié ma parole. Vocês não negaram o meu nome. Vous n'avez pas nié mon nom. Isso aqui eu acho interessante demais. Et cela, je trouve vraiment intéressant. Se a igreja de Filadélfia, na era da igreja, nesse tempo de era de igreja, representa o arrebatamento, a igreja que vai subir, Si l'église de Philadelphie, elle représente dans cette ère de l'église qui va vivre le ravissement, tudo bem. Se essa igreja representa a igreja do avivamento, do arrebatamento, si cette église représente l'église qui va vivre le ravissement, eu fiquei me pensando comigo. j'ai commencé à penser avec moi. A igreja do arrebatamento, L'église du ravissement, humanamente, no nosso olhar humano, humainement avec nos yeux humains, se parece como? ça c'est comment? Uma igreja robusta, espiritualmente, Une église forte spirituellement, uma igreja talvez madura espiritualmente, une église mûre spirituellement, uma igreja poderosa em obras, em manifestação do Espírito Santo. une église puissante dans les œuvres et la manifestation du Vocês também Saint-Esprit. não acham isso? Vous ne trouvez pas cela? Como Jesus vai encontrar a sua igreja? Como Como ele vem Jesus buscar a vai- sua noiva? Comment Jésus va venir chercher son épouse? Uma igreja forte. Une église forte. Mas no livro de Apocalipse, especificamente nessa carta, Mais dans le livre d'Apocalypse, spécifiquement dans cette lettre, algo chamou minha atenção. il y a quelque chose qui m'a interpellée. Porque o próprio Jesus Car le propre Jésus, está dizendo il dit para a igreja que ele vem buscar à l'église qui vient chercher que ele tem pouca força. qu'il a peu de force. E alguém que tem pouca força é Et quelqu'un qui a peu de force est fraco. faible. Isso me causou um pensamento. Et j'ai commencé à avoir des pensées. E eu comecei a pensar comigo mesmo e falar com o Espírito Santo. Et j'ai commencé à parler avec le Saint-Esprit. Como é Comment que vocês, que vous, Pai, Filho e Espírito Santo, Père, Fils et Saint-Esprit, vêm buscar uma igreja fraca? vient chercher une église faible? Isso me causou estranheza. Ça m'a paru étrange.
Quando eu pensava nisso, Quand je pensais à cela, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. le Saint-Esprit il a commencé à ministrer mon cœur. E ele foi muito claro comigo. Et il a été très clair avec moi. Ele foi muito claro. Très clair. Jesus não vem buscar uma igreja robusta e forte. Jésus ne vient pas chercher une église Pode ser forte. que sim. Peut-être oui. Pode ser que nós estejamos maduros o suficiente. Peut-être on est mûr suffisamment. Mas não é isso que ele busca. Mais c'est pas cela qu'il cherche. Porque aqui, Parce que ici, ele está dizendo, il dit, vocês têm pouca força. vous avez peu de force. Sabe qual é a igreja que Jesus vem buscar? Tu sais quelle est l'église que Jésus vient Uma chercher? igreja que segurou pressão. Une église qui a maintenu la pression, Que segurou pancada de tudo quanto é lado. qui a maintenu qui a eu plein de, Mas que não de coups, negou o nome dele. mais qui n'a pas nié Que son não nom, abandonou a fé. qui n'a pas abandonné la foi. Sabe, queridos, Tu sais, eu e você, nós, talvez num tempo de caminhada como cristão, peut-être toi et moi dans un chemin de chrétien, talvez alguém acabou de se converter. peut-être quelqu'un vient de se convertir. Eu não sei qual é o tempo que você tem. Je ne sais pas quel est le temps que tu as, Mas muitas vezes, mais beaucoup de fois, Samuca, Samuka, Rafa, nós nos pegamos achando que, pelo tempo de caminhada que nós temos, on se prend à croire que par le temps de nós chemin que estamos nous avons, maduros, nous sommes Nós estamos mûrs, fortes. nous sommes forts. quando na verdade Jesus só espera que eu e você não negue o nome dele e nem abandone a fé. Alors qu'en vérité, Jésus, il attend juste qu'on y passe Vocês son estão nom. aqui comigo? Quando eu pensava nisso, Quand je pensais à cela, eu senti claramente o Espírito Santo ministrar meu coração. je sentais clairement le Saint-Esprit ministrer E mon aí eu cœur. quero te convidar Et là, j'aimerais t'inviter a abrir a sua Bíblia comigo à ouvrir ta Bible avec moi em 2 Coríntios, en 2 Corinthiens, capítulo 12, chapitre do 12, verso 1. du verset 1. Nós vamos ver aqui Nous allons voir ici homem un homme que poderia ser completamente maduro, qui pouvait être complètement mûr, que se estabeleceu como cristão, qui s'est établi comme chrétien, implantador de igrejas. celui qui implante des Na églises. minha opinião, Dans mon opinion, o segundo homem, Le o maior deuxième- homem do Novo Testamento. le deuxième homme plus grand dans le De Nouveau quem eu estou Testament. falando? De qui je parle? Apóstolo Paulo. L'apôtre Paul. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração, gente. Et là, le Saint-Esprit il a ministré mon cœur. E aí eu comecei a entender qual era essa igreja que Jesus vinha buscar. Et là, j'ai commencé à comprendre quelle est l'église que Vamos Jésus vient ler. chercher. On va lire 2 Coríntios 12. 2 Corinthiens 2, 12. Em verdade que não convém gloriar-me. Em outras palavras, ele está falando, não me convém me achar maduro, poderoso em obras, En d'autres paroles, ça ne me convient pas que les personnes me trouvent Non que j'ai de la convém- maturité. me achar superior aos outros. Ça ne me convient pas que je me croie supérieur aux autres. Não convém Ça ne convient pas eu bater no peito taper sur e mon dizer, eu épaule tenho 25 anos de cristão. et dire j'ai 25 ans de chemin avec Eu Christ. tenho 30, eu tenho 40 anos J'ai de 30, caminhada. 40. Não convém. Ça ne convient pas. Mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem, e ele está falando dele mesmo, que em Cristo, que há 14 anos, eu não sei se no corpo ou fora dele, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que esse tal homem, e aí ele repete, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quisesse gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim.
e disse-me: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ma grâce te suffit. A minha graça te basta. Ma grâce te suffit. Esse homem Cet homme, poderia se chegar aqui se ele estivesse aqui hoje. il aurait pu arriver ici aujourd'hui. E ele diria: Il leur aurait dit, eu estabeleci igrejas na Ásia e Europa. j'ai établi dans les églises dans l'Europe, dans l'Asie. Eu fui ao terceiro céu. J'ai été dans le troisième cieux. Eu estabeleci igrejas. J'ai établi des églises. Através da minha vida se achegaram multidões. À travers ma vie, il y a beaucoup de multitudes qui sont arrivées. Ele falaria talvez para mim e para você: olha, através da minha vida você tem a oportunidade de conhecer Jesus. Il aurait pu dire, à travers ma vie, vous avez eu l'opportunité Porque de connaître Jésus. De certa forma entrou não em atrito, mas ele foi contra muitos apóstolos porque ele pregava para os gentios. Car de cette manière, il a été contre beaucoup d'apôtres parce qu'il prêchait pour les gentils. E gentios Pour les gentils. são todos que não são judeus. C'est tous ceux Tem qui algum qui judeu n'étaient aqui? pas juifs. Est-ce qu'il y a un juif ici? Então você é um gentio. Donc tu es un gentil. Eu sou um gentio. Je suis un gentil. E através do apóstolo Paulo nós tivemos a oportunidade de conhecer o evangelho de Et à Jesus. travers l'apôtre Paul, nous avons l'opportunité de connaître Jésus. Uau, Waouh! que homem. Quel homme! Poderia se achar, né? Il aurait pu se croire le meilleur Por tudo que ele viu, par tout ce qu'il a vu, pelas revelações. par les révélations. E ele falou: Et il a dit, para que eu não me glorie pour que je ne me nas glorie pas revelações que eu recebi, dans les révélations que j'ai foi me reçues, colocado um espinho na carne. il y a une épine dans ma chair. E disse-me: a minha graça te basta. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce E te eu suffit. continuei perguntando: Et j'ai continué à demander, como comment Jesus vem buscar Jésus vient chercher uma igreja une église fraca? faible. O Espírito Santo me levou a isso. Le Saint-Esprit m'a ramené vers cela. Porque ele diz: Il m'a dit, porque o meu poder car ma puissance, se aperfeiçoa elle est adaptée fraqueza. dans la faiblesse. Talvez você não entendeu o que eu falei. Peut-être tu n'as pas compris. Talvez uma ou duas pessoas entendeu. Peut-être une ou deux personnes ont compris. Porque o meu poder se aperfeiçoa é nas nossas fraquezas. Car ma puissance elle est meilleure dans nos Não é faiblesses. quando eu me acho. C'est pas quand je Não me é quando eu crois, bato no peito. c'est pas quand je frappe sur mes Eu épaules. tenho 30 anos de J'ai cristianismo. 30 ans de chemin avec Christ. Mas é quando você se rende para Jesus. Mais c'est quand tu te rends à Jésus E você fala para ele: et tu Senhor, lui dis, Seigneur, eu não consigo. j'arrive pas. De mim mesmo eu não tenho nada. De moi-même, je n'ai rien du Eu tout. preciso do seu poder nas minhas J'ai besoin de ta fraquezas. puissance dans mes faiblesses. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. C'est cette église que Jésus vient chercher. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Continuando, ele continua essa carta dizendo Il continue cette lettre en train de dire que fará qu'il fera com que esses perseguidores, que ces persécuteurs, sabe aqueles que se acham santarrão, tu sais, ceux qui se croient les meilleurs, como aquela comunidade judaica lá em Filadélfia, comme la communauté juive à Philadelphie, nós somos os únicos. nous sommes les seuls. Nós somos os únicos filhos de Deus. Nous sommes les seuls fils de Dieu. Vocês não têm o direito de adorar Jesus. Vous n'avez pas le droit d'adorer Jésus. Não tem por que você adorar Jesus. Il n'y a pas pourquoi tu vas adorer Jésus. Nós somos santarrões. Nous sommes les meilleurs. O que Jesus fala dessas pessoas. Ce que Jésus dit à propos de ces E aqui personnes. eu quero abrir só um parênteses bem rápido J'aimerais juste ouvrir une parenthèse para trazer esse contexto para nós aqui da Igreja Bola de Neve. pour ramener ce contexte dans nous, l'église Boule de Neige. Talvez aqui não tanto, né? Peut-être ici pas autant, Que as pessoas não vão entender o que significa bola de neve, mas vocês têm a tradução em francês. que les personnes ne vont pas comprendre vraiment ce que ça signifie boule de neige. Mas alguns anos atrás, Mais dans des années en arrière, no Brasil, au Brésil, quando você dizia quand tu disais que era da Igreja Bola de que Neve, tu étais de l'église Boule de as Neige, pessoas riam. les personnes elles rigolaient. E a primeira pergunta era: Et une des questions c'était, isso é nome de igreja? c'est un nom d'église ça? Aqui também? Sabe, queridos, Vous savez, nós não somos os santarrões. nous ne sommes pas les Nós não meilleurs. somos melhores que ninguém. Nous sommes meilleurs que personne. O que nós precisamos Ce que nous avons besoin, é reconhecer que precisamos ser aperfeiçoados por Ele. c'est reconnaître qu'on doit être perfectionné en lui. Eu conto isso Je raconte porque o cela meu próprio pai, car mon propre père assembleiano velho, d'un ministère du Brésil,
nós vivemos um tempo longe dos caminhos do Senhor. Nous avons vécu un chemin loin du Seigneur pendant un Quando moment. eu tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos, mais ou menos Et quand isso, j'avais 18, 19 ans, eu tomei uma decisão na minha vida. j'ai pris une décision dans ma vie. E eu falei, eu vou mudar. Et j'ai dit, je vais changer. Eu quero viver agora uma vida diferente com Jesus. Je veux vivre une vie différente avec Jésus. E eu precisava ter um encontro com Ele. Et j'avais besoin d'avoir une rencontre avec lui. Eu precisava ter uma experiência específica, única, minha com Ele. J'avais besoin d'avoir une rencontre spécifique, unique avec moi. A Igreja Bola de Neve L'église Boule de Neige, foi uma ferramenta ça a été un instrument para que eu tivesse essa experiência. pour que j'ai cette expérience. E nós fomos lá, Et on est allé na là-bas. minha cidade não tinha igreja ainda. Dans ma ville, il n'y avait pas encore Era d'église. uma célula numa garagem. C'était un connect group dans un parking. Aí, quando nós fomos convidados para ir lá, Et quand on a été invité à aller là-bas, a igreja, a célula estava bombando. la cellule elle était en train d'avoir beaucoup de gens. Muita gente. Beaucoup de gens. Ficava gente até pra rua, de tão cheio que Il tava. y avait même des gens dans la rue. E aí, nós sentimos algo diferente ali. Et on a senti quelque chose de A différent Tati era là-bas. minha namorada na época. Tati, elle était ma copine à E l'époque. ela me acompanhava. Et elle était avec moi. E a gente pegava culto em tudo quanto é igreja, né, amor? Et on prenait le culte dans toutes les églises. Porque a gente tava naquela, sabe, aquela busca incessante. On était dans le moment où on recherchait. E ali nós nos sentimos à vontade. Et là-bas, on s'est senti à l'aise. E começamos a frequentar a célula. Et on a commencé à fréquenter Eu la lembro que era de cellule. sexta-feira. Je me rappelle, c'était le vendredi. E a gente ia pra lá. Meu irmão foi esse caminho, né? Mon frère a été ce chemin Que levou a gente pra lá. qui nous a ramenés vers là-bas. E aí um dia nós chegamos pro meu pai. Et un jour, je suis arrivée vers mon père. Falamos pra ele, pai, Je lui ai dit, Père, a gente tá indo numa célula, on est en train d'aller dans une numa cellule, igreja dans une église chamada Bola de qui Neve. s'appelle Boule de Neige. O meu pai, Mon père, não diferente de muitos, pas différemment de beaucoup, filho, fils, toma cuidado. fais attention. Não sei se isso é muito bom, não. Je sais pas si c'est vraiment bon. Isso é nome de igreja? C'est un nom d'église, ça? Aquele tradicionalismo, La tradition, aquela religiosidade. la religiosité. E eu lembro que o meu irmão, ele teve uma atitude muito legal. Et je me rappelle que mon frère, il a eu une bonne attitude. Uma vez, Une fois, aqui num texto, eu não vou lembrar agora citar qual texto, je me rappelle pas quel texte, alguns discípulos chegaram para Jesus quelques disciples e sont arrivés vers perguntaram para ele, Jésus Jesus, aonde você mora? et ils ont demandé, Jésus, t'habites où? E Jesus respondeu, Et Jésus, il a répondu, vem viens e vê. et vois. Foi a mesma coisa que meu irmão falou pro meu pai. C'est la même chose que mon frère a dit à mon père. Pai, Père, antes de você criar qualquer conceito avant de créer n'importe quel concept ou pré-conceito, ou un concept mauvais, vem viens e vê. et vois. Vem e vê. Viens et vois. E sabe o que o meu pai fez? Et tu sais ce que mon père a fait? Foi. Il est allé. Cara, foi muito legal aquele dia. Ça a été vraiment trop cool ce jour. Porque era uma célula. Parce que c'était une cellule. E a célula, a gente sabe que ela tem um formato diferente de culto. Et on sait que la cellule, elle a un format différent de culte. Só que ali, naquele lugar, Sauf que là-bas, dans cet já endroit, era tantas pessoas. il y avait tellement de personnes, O poder de Deus fluía, la puissance de Dieu, elle coulait, que se tornou um culto. que c'est devenu un culte. Tanto é que depois dali já foi estabelecida uma igreja. Que même après cela, ça a été établi une église. E nesse dia, Et ce jour, a presença de Deus estava tão grande naquele lugar, la présence de Dieu, elle était tellement présente dans cet endroit, que um pouco diferente daqui, o estereótipo da igreja Bola de Neve no Brasil, ela é diferente, pelo menos aqui na Suíça. qu'un peu différemment, le stéréotype de l'église Boule de Neige, elle est un peu différente. Porque isso, digamos que é o quê? Uns 13, 14 anos atrás? Parce que mais ça, ou c'est menos. 13 ans en arrière, à peu près. Era uma galera mais jovem. C'était des gens plus jeunes. Muitos dos que estavam ali Beaucoup de ceux qui étaient là-bas, aprontavam comigo. faisaient des bêtises avec moi. Muitos que estavam ali Beaucoup de ceux qui étaient là-bas, não tinham um estereótipo cristão. ils n'avaient pas un stéréotype chrétien. A galera tudo de tatuagem, piercing, Tout tatoué, des piercings, Bonnet. des chapeaux. que para uma igreja tradicional que meu pai ia, Que pour une église traditionnelle que mon père allait, não fazia parte. Esse padrão não se encaixava. ce stéréotype, c'était pas correct. E naquele dia ele foi. Et ce jour, il est allé. Só que sabe, queridos, Et vous savez, quando a presença de Deus vem num lugar, quand la présence de Dieu, elle vient dans un endroit, ele não quer saber se você está de boné. il veut pas savoir si t'es avec Ele une não quer saber se você casquette. está de óculos. Il veut pas savoir si t'es Ele avec não des quer saber se lunettes. você está de touca. Il veut pas savoir si Ele t'es não avec quer un saber se bonnet. você tem tatuagem ou não. Il Ele veut quer pas saber o savoir si seu t'as un coração. tatouage ou pas. Il veut savoir si ton cœur. E quando ele encontra um lugar no seu coração, Et quand il rencontre un endroit dans ton a cœur, presença dele flui. sa présence, elle coule. Assim como está fluindo aqui nessa manhã. Comme elle coule ici ce matin. E ali acabou a ministração. Et là-bas, l'administration, elle s'est terminée. E
E ele viu, ele pôde ver manifestada a presença de Deus. Et il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Sabe, aquela galera que era doida há uns meses atrás. Les personnes qui étaient fous quelques années, Inclusive mois en eu e o arrière, Lezinho, et exclusivement moi et mon frère, completamente rendidos, complètement rendus, ajoelhados, prostrados, agenouillés, prosternés, chorando. en train de pleurer. E eu lembro de olhar para o meu pai, Et je me rappelle, j'ai regardé mon père. ele já estava completamente encharcado de lágrimas. Il était totalement en train de pleurer. E aí foi engraçado que ele começou a botar a mão na cabeça de todo mundo que estava ajoelhado no chão e começou a orar por todo mundo. C'était drôle, il a commencé à prier pour toutes les personnes qui étaient par terre. Muitas vezes, Beaucoup de fois, as pessoas vão existir pessoas il va exister des personnes que se acham superior que eu e você. qui se croient supérieures à toi et moi. Vamos ver. Il va en avoir. O próprio Jesus está falando isso aqui. Le propre Jésus nous dit cela. Só que nessa carta, Sauf que dans cette carte, eles chamam cette de lettre, judeus. ils appellent les Juifs. E eu hoje aqui, Et moi, aujourd'hui ici, vamos dizer que eles são os santarrões. on va dire que c'est ceux qui Que se não croient les têm meilleurs, pecados, qui n'ont pas de péché, que não são fracos. qui ne sont pas faibles. Vocês estão aqui comigo? Vous êtes ici avec moi? Hoje o meu pai, Aujourd'hui, mon père, ele é super bem-vindo lá na igreja. il est le bienvenu dans l'église, Quando ele vai lá, Quand que il va ele là-bas, vai às vezes, parce qu'il va parfois. o pastor coloca ele sentado lá num lugar especial de honra. Le pasteur le met dans un endroit spécial, d'honneur. E a galera sabe que ele é nosso pai, todo mundo vai lá, recebe ele com o maior carinho. Et les gens, ils savent que c'est notre père. A Du coup, visão dele mudou. sa vision, elle a changé. E quando ele já me conversamos sobre isso, ele me falou Et on a déjà discuté à propos de cela et il m'a dit que lá na igreja dele, que dans son na église, congregação dele, dans son ministère, havia ainda resistência sobre isso. il y avait encore de la résistance à propos de cela. Mas ele falou, Mais il a dit, não fala isso não, ne dis pas cela. porque eu fui lá Parce que je suis allée là-bas e eu vi et j'ai vu que o Espírito Santo de Deus se move ali. que le Saint-Esprit de Dieu, il se mouvemente Amen. là-bas. Amen. Sabe, queridos, Vous savez, é exatamente isso que Jesus espera de mim e de você. c'est exactement cela que Jésus il attend de toi et moi. Você não precisa ser o santarrão. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Santidade, sim, La sainteté, oui, mas você precisa reconhecer mais tu as besoin de reconnaître a sua fraqueza. tes faiblesses. E quando você reconhece, Et quand tu reconnais, e quando você se abre para Ele, et quand tu t'ouvres envers o lui, poder dele se aperfeiçoa sa em mim e em puissance, você. elle se perfectionne Amen. en toi et moi. Amen. Terminando En train de terminer, no verso 12, dans le verset 12, ele continua dizendo, il continue à dire, e faz uma promessa: et il fait une promesse. nós seremos colunas no templo de Deus. Nós seremos coluna no templo de Deus. Nous serons des colonnes dans le temple de Dieu. Sabe, todas as promessas no livro, nas 7 cartas, Toutes les promesses dans les 7 lettres, são promessas eternas ce sont des promesses éternelles para a eternidade. pour l'éternité. Mas essa aqui em específico Mais celle-ci spécifiquement, é uma promessa para os dias de hoje. c'est une promesse pour les jours Para mim d'aujourd'hui, e para você. pour toi et pour moi. Pois ele espera Car il attend que eu e você que toi et moi, manifeste o reino dele aqui nessa on terra. manifeste son royaume ici sur terre. Manifeste a autoridade que ele liberou sobre mim e sobre você. On manifeste l'autorité qu'il a libérée sur toi et moi. Porque eu e você, Car toi et moi, porque a igreja car l'Église, é a representante de Jesus na terra. c'est celle qui représente Jésus sur terre. Abre para mim, Ouvre pour moi, s'il te plaît, 1 Pedro, en 1 Père, capítulo 2, chapitre 2, verso 5. verset 5. Mas vós também, como pedras vivas. E aí é eu e você, tá, gente? Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Segue. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Porque eu e você Parce que toi et moi, somos pedras nous sommes des pierres vivas vivantes para edificar a casa de Deus. pour édifier la maison de Dieu. A coluna ela sustenta, La colonne, elle maintient. está edificada sobre as colunas. Elle est édifiée sur les colonnes. Jesus está dizendo para mim e para você, Jésus dit pour toi et moi, vocês são colunas. vous êtes des colonnes.
Vocês são pedras. Vous êtes des pierres Para que seja edificada uma casa espiritual. pour qu'une maison spirituelle soit édifiée. Para que eu e você Pour que toi et moi, manifeste o reino dele. on manifeste son royaume, Levando o son amor de règne, Jesus en train de ramener l'amour de a Jésus todos. à tous. Porque é para isso que eu e você fomos chamados. Car c'est pour cela qu'on a été appelés. E quando eu e você somos estabelecidos como coluna, Et quand toi et moi on est établis comme colonne, nós não devemos mais sair de lá. nous ne devons pas sortir de là-bas. Nós não devemos mais sair de lá. On ne doit pas sortir de là-bas. O Senhor quer levantar Le Seigneur veut lever nessa noite, nessa manhã, ce matin colunas. des colonnes. E Ele quer me mostrar e te mostrar Et il veut me montrer et te montrer que tudo que eu e você precisa fazer que tout ce que toi et moi on a besoin de faire, é simplesmente c'est simplement reconhecer reconnaître quem nós somos. qui nous sommes. Fique de pé no seu Reste lugar. debout à ta place. Quero chamar a galera do louvor aqui. J'aimerais appeler les gens de la louange ici E nós vamos adorar o Senhor. et nous allons adorer le Seigneur. Nós vamos terminar esse culto Nous allons terminer ce culte adorando a Jesus. en train d'adorer Jésus. Eu quero te dizer, J'aimerais te dire, você não precisa se achar o santarrão. t'as pas besoin de croire que t'es le meilleur. Você precisa buscar viver em santidade. T'as besoin de chercher à vivre en sainteté. Você precisa buscar viver um evangelho puro. T'as besoin de chercher à vivre un évangile pur. Você precisa viver T'as besoin de vivre aquilo que Jesus nos ensina. ce que Jésus nous enseigne. Mas eu sei Mais je sais o quanto combien é difícil c'est dur viver vivre como cristão nos comme dias de hoje. chrétien dans les jours d'aujourd'hui. Existe bombardeio, Il y a des bombardements, existe pancada de tudo quanto é lado. il y a des coups de tous les côtés. Tanto da cultura estabelecida nesses dias. Comme dans la culture qui est établie dans Uma nos cultura jours, mundana, une culture mondaine idólatra, et qui idolâtre, onde se cultua deuses. où ils font des cultes à des dieux, E isso está sendo colocado para nós et c'est mis à nous como algo normal. comme quelque chose de normal. O que eu e você como igreja Ce que toi et moi, comme é Église, fazer aquilo que está lá em Romanos 12. c'est faire ce qu'il y a en Romains 12. Não se conformar com esse mundo. Ne pas se conformer avec ce Não se monde. conformar com esse mundo. Ne pas se conformer avec ce monde, Mas sermos transformados pela revelação da palavra do Senhor. mais être transformé par la révélation de Dieu. Nós somos bombardeados, eu sei. Nous sommes bombardés, je sais. Nós somos atacados Nous sommes attaqués por aqueles que se dizem santos, pour tous ceux qui se disent saints, aqueles que se dizem únicos. ceux qui se disent uniques. Era exatamente assim a igreja de Filadélfia. C'était exactement comme ça l'église de Philadelphie. O que mais me chama a atenção Ce qui m'interpelle le plus de todas essas 7 igrejas de toutes ces 7 églises, é que a igreja de Filadélfia, c'est que l'église de Philadelphie, junto com a igreja de Esmirna, avec l'église de Smyrna, são as duas únicas igrejas c'est les seules églises que não recebem nenhuma correção, qui ne reçoivent aucune correction, mas recebem um incentivo. mais qui reçoivent quelque chose qui va les mettre de la assim. force. Continue comme ça. Continue assim. Continue comme ça. Continue perseverando. Continue à persévérer. Não abandone a fé. N'abandonne pas la foi. Não negue a Jesus. Ne nie pas Jésus. Não abandone a fé. N'abandonne pas la foi. Não negue a Jesus. Ne nie pas Jésus. Não abandone a fé. N'abandonne pas la foi. Mesmo em momentos de sofrimento. Même dans des moments de Mesmo em souffrance. momentos de tristeza. Même dans des moments de Mesmo tristesse. em momentos de dor. Même dans des moments de Mesmo em douleur. momentos que você se sentir fraco. Même dans des moments où tu te sens faible. Porque o Senhor está dizendo: Car le Seigneur est en train eu de sei dire, que você tem pouca força. je sais que tu as peu Que de sozinho force. você não Que consegue. tout seul tu n'y arrives Mas pas. nessa manhã, Mais ce matin, o Espírito Santo de Deus l'Esprit de Dieu, está fluindo nesse il est en train lugar. de couler dans cet endroit. Renovando as nossas En train de forças. renouveler nos forces. Trazendo renovo. En train de ramener un renouveau. Para que eu e você não negue essa fé. Pour que toi et moi, on ne nie pas cette foi. Não negue essa fé. On ne nie pas cette foi. Vamos adorar. Nous allons adorer.